5 de maio, terça-feira, mais um dia aqui com vocês, na presença do Espírito Santo de Deus. Quero trazer uma palavra para o seu coração, para o meu coração, nesse dia de hoje, através do Espírito Santo de Deus. Quero falar com vocês a respeito de José. É uma passagem muito conhecida. Queridos, queridas, todos sabemos que José, foi traído. José foi injustiçado, José foi vendido, pelos seus irmãos. Mas tudo havia um propósito. O propósito de Deus era o quê? Honrar e cumprir. O propósito de Deus de exaltar e honrar José na terra como um homem escolhido, como um homem que achou graça diante do olho de Deus, para que Deus viesse se apresentar através da vida dele e mediante todas essas injustiças. Só que houve um tempo que Deus permitiu essa situação, essas perseguição na vida de José. Foi vendido como escravo, de escravo ele foi servir Potifar, de Potifar ali na casa de Potifar. Mais uma vez ele foi injustiçado, A esposa de Potifar, não aceita, que ele renega ela. Mais uma vez ela levantou uma calúnia, dizendo que ele, tentou agarrar ela, sendo que ela que fez isso, e ele não aceitou. E ele foi injustiçado, foi preso. Mas todo esse processo, no meio dessa caminhada de injustiça, havia um propósito de Deus. Ensinar ele a confiar, ensinar ele a esperar, ensinar ele a buscar o entendimento, o direcionamento, buscar debaixo da proteção de Deus a paz, a alegria, a direção do Espírito Santo. Como que Deus ensinou isso? No meio das perseguições. Daí nos diz a Bíblia que Deus se apresenta para ele. Na medida que Deus se apresenta para ele, traz o rei ali do Egito, Deus cria um cenário para que o rei venha se apresentar, honrar ele na terra como governador do Egito. Mas também Deus se apresenta com justiça. Na onde? Em Canaã. Deus se apresenta com justiça também. Aonde? Em Siquém, aonde estava a sua família. Queridos, queridas, na medida que Deus honrou, exaltou José, Deus entrou com a justiça para trazer cumprimento da qual ele havia dado para José através daquele sonho que colocaria ele de pé, e sua família, o que honraria ele, se curvaria diante dele. Veio o que? Veio a fome na terra de Canaã, aonde seus irmãos foi buscar alimento para seus gados, para sua casa, cereais? No Egito. Quem que estava na cadeira de honra? José. Aí Deus traz tudo que estava em oculto, tudo que estava encoberto debaixo do céu, que os irmãos de José achou que ninguém ia saber dos pecados que eles fizeram, tramando a morte de José. Mas quando chega o tempo de Deus, Deus vira o cativeiro. Os irmãos de José são obrigados a chegar diante do seu pai e falar toda a verdade, que eles forjaram a morte de José. José estava vivo, José foi vendido, como escravo para o Egito. E o mesmo que foi vendido também se tornou o que? Governador, o segundo maior depois do rei do Egito. Ali José manda seus irmãos chamar, meus queridos, queridas, ele ali, seus pais, sua família inteira na presença, dele. Daí a gente sabe que o mais interessante dessa palavra que Deus quer que vocês reflitam nesta tarde, é que quando vem seus pais, seus irmãos passam o que? A morar no Egito, debaixo das mãos de José. E José perdoa e o ama e o abençoa eles. Só que Êxodo 50 nos diz que vem a morte do seu pai. Quando vem a morte do seu pai, a Bíblia nos diz que tanto José, sua casa, seus irmãos, seus servos e o rei foram sepultar seu pai e choraram por 7 dias. Após terminar o termo do velamento de 7 dias, seus irmãos se prostam diante de José. Vamos ler?
no verso, Êxodo 50, quero ler com vocês. Diz bem assim: E disse-lhe José, 19, não tem mais, porventura estou eu em lugar de Deus? Aí o 20, vós, José fala para os seus irmãos, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus intentou bem para fazer com que vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. José relata aos seus olhos e ouvidos dos seus irmãos que ele não era Deus para cobrar injustiça, que eles fizeram, e todo o mal que eles fizeram contra ele só favoreceu a vida dele, porque através dele Deus usou de misericórdia, usando ele como instrumento na terra, como cabeça, governador do Egito, para conservar vidas, não só do povo do Egito, mas até mesmo da casa do seu pai e dos seus irmãos e de toda a terra em sua volta. Tudo que você está passando nesta tarde, o Espírito Santo de Deus manda eu dizer para você, meus queridos, minhas queridas, tem um propósito. Sabe qual é o propósito? Levar o poder, a unção, a glória, a cura, a libertação, a transformação através do seu ministério, através da sua vida. Porque Ele vai te usar para curar, libertar, transformar, salvar, renovar, batizar. Ele vai te usar para alimentar a vida, seja espiritualmente, seja fisicamente. Porque Ele fez isso na vida de José. E Ele manda te dizer, não temas. Tudo que está acontecendo, o propósito maior de Deus é te honrar. Perdoa como José perdoou. Entenda que é necessário o processo. O processo te fez ser vitorioso. O processo de dor te fez alcançar o propósito de Deus. Qual é a palavra-chave através do Espírito Santo de Deus nessa tarde? Como José falou,